Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje, dia 26 de novembro de 2025, o nosso devocional diário está no segundo capítulo da segunda carta de Pedro. Vemos aqui Pedro no capítulo 2, irado. Mas uma ira daquela que Paulo fala, irai-vos e não pequeis. Aquela ira que é justificável porque Pedro está irado contra os falsos profetas, contra os falsos mestres, na verdade. Porque ele diz que entre o povo sempre houve falsos profetas. Versículo 1. E entre vós haverá falsos doutores ou falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E pior, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja que Pedro está dizendo isso há 2000 anos atrás, e essa realidade nunca mudou. Ao longo da história da igreja sempre houveram os falsos mestres. O Antigo Testamento trouxe os falsos profetas e depois da vinda de Cristo, os falsos mestres introduzidos dentro da igreja trouxeram encobertamente heresias e muitos seguiram por esse caminho. Mas veja que Pedro ele vai ser extremamente duro com essas pessoas. Ele vai dizer no versículo 4, se Deus não perdoou os que pecaram, versículo 5, e não perdoou o mundo antigo, versículo 6, e condenou a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, então o versículo 9 diz, ele vai reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E quem são esses? Ele vai dizer aqui abaixo, o versículo 12, ele não vai poupar, entre aspas, elogios para esses. Ele diz, estes como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando o que não entendem, perecerão na sua corrupção. Eles têm os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, diz o versículo 14. No versículo 17 ele vai continuar dizendo, estes são fontes sem água, nuvens levados pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Eles, diz o versículo 19, que eles prometem liberdade e eles mesmos são servos da corrupção. E Pedro, ele vai terminar dizendo, como que eles acham que podem escapar? Pedro, ele diz, versículo 20, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhores fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento do que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Veja que Pedro ele vai dizer que essas pessoas, eles apesar de terem conhecimento, apesar de participarem da igreja, eles voltaram atrás. E o provérbio vai dizer justamente que eles voltam a ter a natureza deles. Quando fala que o cão volta ao vômito, a porca volta ao espojadouro de lama, vai mostrar que simplesmente a natureza desses animais aqui, ela não pode ser mudada. Uma porca lavada, ela vai voltar a se lançar na lama. O cão, ele vomita e depois ele come o seu vômito. É algo real, algo notório, algo que nós comprovamos experiencialmente. E assim são pessoas que não se converteram, elas acabam dentro da igreja, mais pervertendo, demonstrando simplesmente a sua natureza. Mas é aí que tudo termina? Não. Pedro, lá atrás, quando ele está falando que Deus, os exemplos que ele deu do passado ali, do castigo de Deus, ele fala que Deus, ele sabe livrar da tentação os piedosos, diz o versículo 9. Inclusive, no exemplo que ele deu, no versículo 5, que Deus não perdoou o mundo antigo, ele diz que Deus guardou Noé. No exemplo que ele falou de Sodoma e Gomorra, no versículo 7, ele diz que ele livrou o justo Ló. Então, Deus, ele vai livrar aqueles que são piedosos, ele vai livrar os seus. Os outros, felizmente, eles vão sofrer o juízo, já estão reservados para isso. Mas sabe que se você é o justo, você foi justificado por Cristo, está transformado pelo poder do Espírito Santo, você está sendo guardado por ele de todo esse mal. E esses falsos profetas, eles têm o destino dele reservado. Infelizmente, nossos dias têm revelado cada dia mais falsos profetas, falsos mestres, cada dia mais pessoas que estão apostatando da fé e tentando corromper corações. Que nós possamos estar com os nossos olhos voltados
para a palavra, para não nos perdermos dentro daquilo que tem sido dito. Nem tudo que é dito é para que nós possamos seguir, mas nós temos que trazer tudo ao crivo da palavra, ao ensino da palavra, para não nos perdermos, que essa palavra possa fortalecer o meu e o teu coração. E eu quero te incentivar mais uma vez, se você ainda não adquiriu o livro 1º e 2º Pedro, como você nunca leu, o link está na descrição deste vídeo no YouTube. Você pode adquirir o seu livro e aprender cada vez mais. Você vai ver mais pormenorizado cada detalhe desse momento em que Pedro, no capítulo 2, ele confronta os falsos mestres. Leia o livro e você vai estar ali absorvendo cada vez mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.